No silêncio do deserto de Nevada, uma base militar secreta desperta mais perguntas do que respostas. Há décadas, a Área 51 se mantém envolta em mistério com rumores de OVNIs capturados, alienígenas escondidos e experimentos que desafiam a imaginação popular. Vigiada por cercas, sensores e avisos de uso de força letal, essa instalação altamente restrita tornou-se um ícone da ufologia e das teorias conspiratórias. O que realmente ocorre atrás dos portões da Área 51? Seria apenas um centro de testes aeronáuticos ultra-secretos? Ou esconderia verdades incríveis sobre visitantes de outros mundos? Eu sou o Dionísio e hoje vamos explorar os mistérios da Área 51, desde a origem da base na Guerra Fria, dos avistamentos inexplicáveis e das alegações de informantes que dizem conhecer os segredos do local. Já peço por favor que deixe seu like para me ajudar na divulgação do vídeo e se ainda não for inscrito, considere se inscrever. Eu tô sempre trazendo conteúdo misterioso por aqui. Enfim, sem mais delongas, vamos ao mistério. A história da Área 51 começa no auge da Guerra Fria em meados da década de 50. Em abril de 1955, oficiais da CIA e da Força Aérea sobrevoaram o deserto de Nevada em busca de um lugar isolado para testar um novo avião de espionagem de alta altitude. Eles encontraram um leito seco chamado Groom Lake, próximo a uma área de testes nucleares de Nevada. O presidente Dwight Eisenhower aprovou rapidamente a anexação daquela faixa de terra remota, então designada no mapa como Área 51 para uso sigiloso. Para atrair funcionários a trabalharem num local tão ermo, a base foi apelidada de Paradise Ranch, dando um ar convidativo a instalações que, na realidade, exigiriam extremo isolamento. Assim nasceu a instalação que oficialmente não existiria nos mapas por várias décadas. Desde o início, a Área 51 serviu aos projetos militares mais secretos dos Estados Unidos. Seu primeiro propósito foi testar o avião espião U-2, desenvolvido pela CIA em parceria com a empresa Lockheed, capaz de voar em altitudes muito acima do alcance de caças e radares convencionais. Os primeiros voos de teste do U-2 ocorreram ali em agosto de 1955. Em seguida, a base sediou o desenvolvimento de aeronaves sucessoras ainda mais avançadas, como o Lockheed A-12 Oxcart, um jato de reconhecimento que voava 3 vezes a velocidade do som, e posteriormente o famoso SR-71 Blackbird. Além disso, documentos hoje desclassificados revelam que a Área 51 foi usada para avaliar aeronaves inimigas capturadas. Engenheiros americanos testaram discretamente caças soviéticos obtidos clandestinamente, a fim de descobrir suas vulnerabilidades durante a Guerra Fria. Em suma, do final dos anos 50 em diante, a Área 51 se consolidou como um polo de pesquisa e desenvolvimento de armamentos aéreos ultra-secretos, um local onde novos aviões, drones e tecnologias eram experimentados longe dos olhos do público. Essa necessidade de segredo absoluto fez da Área 51 um lugar peculiar. Por décadas, o governo dos Estados Unidos negou oficialmente sua existência. Só em 2013, a CIA finalmente reconheceu a base pelo nome em documentos divulgados. Localizada a cerca de 200 quilômetros a noroeste de Las Vegas, a instalação permanece dentro de uma enorme zona militar restrita. O espaço aéreo acima do complexo é fechado à aviação civil. Satélites estrangeiros são monitorados para garantir que não captem detalhes sigilosos. Guardas armados patrulham os limites e placas alertam que fotografar ou ultrapassar a área proibida é ilegal. Todo esse secretismo em torno de uma base que oficialmente não existia acabou alimentando suspeitas e teorias conspiratórias. Afinal, se nada de extraordinário ocorre ali, por que tantas camadas de segurança e negação? Seriam apenas armas terrestres sendo escondidas ou algo de fora desse mundo? Entender os mistérios da Área 51 exige primeiro reconhecer as suas realizações terrenas. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos competiam tecnologicamente com a União Soviética e muitos projetos eram mantidos em sigilo máximo por motivo de segurança nacional. E a Área 51 foi peça-chave nesse jogo de esconde-esconde tecnológico. No final dos anos 50, por exemplo, quando pilotos comerciais reportavam objetos prateados a altíssimas altitudes, mal sabiam eles que provavelmente estavam enxergando aeronaves U-2 em teste, capazes de voar a mais de 20 km de altura, algo totalmente inconcebível na época. Estima-se que mais da metade dos avistamentos de OVNIs entre os anos 50 e 60 foram, na verdade, causados por voos do U-2 e do seu sucessor A-12 Oxcart, ainda secretos naquele período. Ou seja,
os testes confidenciais em Groom Lake geraram um efeito colateral inesperado, um aumento nos relatos de objetos voadores não identificados por pura falta de conhecimento público sobre aquelas novas aeronaves. Ao longo das décadas seguintes, a base continuou a hospedar programas avançados, todos sob estrito controle de informações. Diariamente, funcionários eram transportados de avião em voos secretos e militares envolvidos juravam confidencialidade máxima. Assim, por muito tempo, a Área 51 foi sinônimo de segredos. Porém, oficialmente, nada além de aviões e armamentos terrestres se passaria ali. E justamente nesse contraste entre a explicação oficial e o imaginário popular que surgem os grandes mistérios sobre OVNIs e alienígenas na Área 51. Enquanto a Área 51 evoluía como um centro de testes, o mundo também voltava seus olhos para o céu em busca de discos voadores. A era pós-Guerra Fria viu a explosão do fenômeno dos OVNIs, e o governo americano precisou dar uma resposta. Entre 1952 e 1969, a Força Aérea conduziu um estudo sistemático de relatos de OVNIs, nomeado de Projeto Blue Book. Essa iniciativa recolheu 12.618 relatos de avistamentos ao redor do país e tentou analisá-los cientificamente. A maioria esmagadora dos casos recebeu explicações convencionais: enganos com planetas brilhantes, meteoros, balões meteorológicos ou aeronaves comuns. Ao término do Blue Book, o relatório final concluiu que nenhum OVNI investigado representava ameaça à segurança nacional ou evidência de tecnologia além do conhecimento atual. E além disso, não havia indícios de veículos extraterrestres nos casos estudados. Contudo, cerca de 701 casos permaneceram sem explicação mesmo após a investigação, que alimentou especulações. E enquanto o Blue Book desmentiu os discos voadores em público, a Área 51 permaneceu oculta e oficiosamente ignorada pelo governo. Essa dualidade aumentou as suspeitas do público. Não seria coincidência que a mesma Força Aérea que dizia não haver ETs também mantivesse uma base secreta? Afinal, onde melhor para esconder um OVNI acidentado do que numa instalação cujo próprio nome era negado? Foi nessa atmosfera de sigilo oficial e imaginação popular que ganhou força a lenda da Área 51 como depósito de naves alienígenas, sobretudo a partir do incidente em Roswell. Muito antes de alguém sussurrar sobre aliens na Área 51, houve um anúncio bombástico no Novo México: disco voador capturado por militares. Essa manchete correu o mundo no final dos anos 40, marcando o começo da febre dos discos voadores na cultura popular. No início de julho de 1947, nos arredores de Roswell, no Novo México, um fazendeiro chamado Mac Brazel encontrou destroços espalhados em seu rancho após uma noite de tempestade. Eram pedaços de algo estranho, tiras de borracha, laminados metálicos finíssimos, varas similares à madeira com inscrições parecendo hieróglifos e fita adesiva com símbolos estranhos. Brazel, intrigado, recolheu parte do material e dias depois decidiu informar o xerife local. O campo aéreo do exército em Roswell foi acionado e enviou o Major Jesse Marcel, do setor de inteligência, para inspecionar os destroços. Em 8 de julho de 1947, a assessoria de imprensa da base de Roswell soltou um comunicado surpreendente. As Forças Armadas haviam recuperado os destroços de um disco voador num rancho próximo. Poderia isso ser finalmente a confirmação de vida extraterrestre que muitos imaginavam? No entanto, menos de 24 horas depois, a história mudou. Numa coletiva improvisada, um general do exército exibiu restos de um balão meteorológico comum, afirmando que os destroços em questão não passavam disso: balões e refletores de radar, de papel alumínio. Marcel e outros foram fotografados com aquele material trivial, e o exército declarou o caso encerrado. A imprensa aceitou a explicação, e o incidente caiu no esquecimento por mais de 30 anos. O que realmente havia caído em Roswell? A explicação final, revelada décadas depois em relatórios desclassificados nos anos 90, foi que se tratava de um balão do Projeto Mogul, um programa ultra-secreto americano que lançava balões de grande altitude equipados com sensores acústicos para detectar possíveis testes nucleares soviéticos. E, na época, isso bastou para encerrar o assunto. Mas Roswell não morreria ali. Em 1978, o Major Jesse Marcel, já reformado, deu uma entrevista a um ufólogo afirmando que, na sua opinião, o material que recolheu não era desse mundo. Marcel sentia que a história do balão foi uma cobertura e passou a insinuar que os destroços eram algo além da nossa tecnologia.
Ele descreveu folhas metálicas finas que não amassavam ou nem mesmo se queimavam, e vigas com marcas estranhas. Essas declarações reacenderam a chama. Logo, outros envolvidos começaram a relatar memórias. O enfermeiro dizia ter visto corpos de criaturas pequenas sendo guardados. Um oficial mencionava um segundo local do incidente com restos de cápsula, e assim por diante. Em 1980, o livro O Incidente de Roswell compilou esses testemunhos e popularizou a ideia de que um disco voador com tripulantes alienígenas caiu no local, e o governo ocultou tudo. E assim, nascia um dos maiores eventos da ufologia moderna. A partir dos anos 80, Roswell tornou-se sinônimo de conspiração alienígena. Histórias cada vez mais elaboradas surgiram. Falava-se de 2 discos acidentados, de corpos de ETs levados para autópsia e de filmagens secretas, como a polêmica e comprovadamente falsa Autópsia Alien, exibida na TV em 1995. Nenhuma evidência concreta apareceu, mas a cada década, a lenda ganhava novos contornos. Em resposta, a Força Aérea finalmente conduziu investigações internas nos anos 90, resultando em relatórios oficiais publicados em 1994 e 1997 que esclareciam o caso. Os documentos confirmavam que era um balão mogul ultra-secreto e explicavam que as memórias de corpos alienígenas podiam ter derivado de testes com manequins caindo do céu feitos nos anos 50. De todo modo, os relatórios do governo concluíam: não houve nave extraterrestre em Roswell. Contudo, muitos ufólogos não se convenceram. Roswell se tornou uma espécie de verdade alternativa. Para entusiastas, ali foi o dia D do contato alienígena, com naves recuperadas e um enorme acobertamento orquestrado. E é aqui que entra a conexão com a Área 51. Se a Força Aérea pegou destroços e corpos alienígenas, para onde mais os levariam? A teoria mais popular sugere que, anos depois, esses artefatos teriam sido transferidos para a Área 51 para estudo e engenharia reversa. Afinal, lá parecia o local perfeito para esconder tal programa. Assim, Roswell e Área 51 fundiram-se no imaginário conspiratório. Acredita-se que naves alienígenas estariam guardadas em hangares subterrâneos da Área 51 e que cientistas tentariam replicar a sua tecnologia. Essa alegação nunca foi comprovada, mas o peso de Roswell é tanto que em uma pesquisa realizada em 2019, confirmou-se que 26% dos norte-americanos ainda acreditam que naves de ETs estão guardadas na Área 51. O episódio de 1947 ajudou a inaugurar a lenda moderna dos OVNIs e consolidou o arquétipo de acobertamento militar. Embora a Área 51 ainda não existisse na época, décadas depois, ela passaria a herdar o polêmico manto de local onde estão os segredos de Roswell. Além de Roswell, inúmeras luzes e objetos estranhos foram observados nas imediações de Groom Lake ao longo dos anos. Moradores de cidades próximas e viajantes que passavam nas redondezas relataram formações luminosas zigue-zagueando no céu, aeronaves silenciosas em formato de triângulo e outros fenômenos bizarros. Nas décadas em que a Área 51 operou nas sombras, poucos civis tiveram contato direto com qualquer coisa relacionada à base, mas aqueles que viviam nos arredores, ou que, por curiosidade, se arriscaram a chegar o mais perto possível, têm histórias sinistras para contar. A região mais próxima habitada é o Condado de Lincoln, onde fica a pequena cidade de Rachel. Desde os anos 70, moradores dessa cidade e motoristas noturnos que passam na região relatam ocasionalmente ver estranhas aeronaves sem som cortando o céu noturno. Também eram comuns relatos de fazendeiros verificando gado à noite quando percebiam luzes em formação triangular passando acima, sem ruído de motor a jato. Famílias viajando pela estrada deserta, se assustando com flashes verdes azulados iluminando o céu, desaparecendo logo em seguida, sem som de trovão. A partir do final dos anos 70, conforme o boca a boca sobre coisas estranhas em Groom Lake crescia, alguns entusiastas de OVNIs e observadores de aviões formaram grupos para monitorar a área, subindo as montanhas distantes com binóculos e câmeras potentes. Esses observadores relatavam visões de objetos brilhantes pairando sobre o Lago Groom e descendo verticalmente. Possivelmente helicópteros com luzes ou drones sendo testados, mas as testemunhas cogitavam tecnologia exótica. Muitos curiosos que se aventuraram perto demais relatam encontros tensos com os Camel Dudes, guardas anônimos vestidos em trajes camuflados e dirigindo picapes brancas. Eles surgem do nada em colinas quando alguém se aproxima da linha limítrofe. Às vezes, os guardas apenas observam de longe através de binóculos, outras vezes descem já brandindo armas para intimidar. Esses relatos, embora mundanos, reforçam a ideia de haver algo muito importante lá que justifica tanta vigilância armada.
Além das aeronaves possivelmente convencionais, surgiram também histórias mais peculiares. Um motorista de caminhão, passando tarde da noite por uma estrada vicinal próxima à base, descreveu ver uma figura humanoide brilhante no céu. Buscando ser racional, ele tentou se convencer de que era um paraquedista sob holofote. Contudo, não havia exercícios de salto noturno ali e a figura teria subido de volta ao ar, como se ao contrário. Talvez alucinação de cansaço ou um drone de iluminação. Impossível dizer. Outro relato famoso veio à tona em 1984, quando um casal, acampando a cerca de 30 quilômetros da área restrita, disse ter ouvido um som estridente e agudo, seguido de uma onda de choque que sacudiu sua barraca, embora nenhum caça tenha passado. Até meados dos anos 80, esses relatos ficavam restritos a círculos específicos. Entretanto, depois de 1989, quando o Insider explodiu na mídia, no qual falaremos um pouco mais à frente, cada palavra de quem dizia ter visto algo ganhou repercussão. Não demorou para que turistas começassem a ver a Rachel apenas para passar a noite observando o céu. Nos anos 90, empresas até organizavam tours guiados, levando curiosos de ônibus até os portões da base ao anoitecer para ver se algo aparecia. Na grande maioria das vezes, não viam nada, exceto talvez satélites e estrelas cadentes. Mas a mística só crescia. Funcionários aposentados de base vizinhas às vezes comentavam em sigilo que eles também viam coisas esquisitas. Pilotos de caça, durante exercícios noturnos, recebiam ordens para evitar determinadas áreas sem qualquer explicação. Em algumas ocasiões, chegavam a relatar ter detectado tráfego não identificado extremamente rápido nos radares de bordo, apenas para serem instruídos a ignorar e seguir a missão. Essas insinuações reforçam a narrativa de que mesmo dentro das Forças Armadas, muitos não sabiam o que se passava ali, o que acabou criando um folclore interno. Em resumo, os relatos do lado de fora variam em credibilidade e detalhe, mas pintam um quadro consistente. A Área 51 era um palco de fenômenos aéreos inusitados, observados por terceiros desde os seus primórdios. Para alguns, meros testes de aeronaves secretas. Para outros, evidência de tecnologia alien, ou algo além do convencional. E a absoluta falta de esclarecimentos oficiais permitiu que cada um escolhesse a sua interpretação preferida, fazendo com que surgissem as mais variadas teorias sobre o que se passava dentro daquele lugar misterioso. Com o passar do tempo, a cultura do mistério em torno da Área 51 só se aprofundou. Na ausência de informações oficiais claras, lembrando que, até 2013, o governo sequer reconhecia o local, teorias conspiratórias proliferaram para preencher o vazio. Dentre as mais marcantes, destaca-se a crença de que o governo americano teria recuperado espaçonaves extraterrestres e que engenheiros estariam tentando destrinchar sua tecnologia dentro da Área 51. Essa teoria sugere que avanços como fibra ótica, microchips e lasers teriam origem alienígena repassada secretamente à indústria. Embora fascinante, não há prova concreta de que tais projetos de engenharia reversa estejam ocorrendo lá. Rumores afirmam que cadáveres de extraterrestres estariam sob custódia na base, preservados em tanques criogênicos ou salas subterrâneas. Vídeos fraudulentos já exploraram esse mito, como a já citada autópsia alien, uma farsa divulgada nos anos 90, supostamente mostrando uma autópsia de um alien que teria ocorrido em um ambiente militar. Apesar da completa falta de evidências, histórias de hangares subterrâneos conectados a laboratórios biológicos na Área 51 persistem no folclore ufológico. Outra teoria perturbadora sugere que a Área 51 teria sido palco de experimentos não apenas com aliens, mas com humanos. Um exemplo citado em círculos conspiratórios alega que prisioneiros de guerra japoneses teriam servido de cobaias em teste de resistência à radiação durante a Segunda Guerra, supostamente para avaliar os efeitos de bombas atômicas, e que tais pesquisas teriam relação com segredos guardados na base. Essa alegação específica carece de qualquer suporte documental e é amplamente considerada infundada, mas ilustra até onde vão as especulações sobre o que poderia estar escondido ali. Há ainda quem diga que tecnologias além da compreensão, como controle mental, dispositivos de teletransporte e experimentos de viagem no tempo estariam em desenvolvimento nas profundezas da Área 51. Diante dessas teorias, a posição oficial do governo americano sempre foi de negar tudo enfaticamente. Contudo, para os entusiastas de mistérios, essas negativas pouco adiantam, apenas reforçam a ideia de acobertamento. O véu de sigilo continua a alimentar a dúvida. Se há tantos programas confidenciais conhecidos, quem pode garantir que não exista algo ainda mais secreto sendo escondido? Nesse ponto, entram em cena aqueles que afirmam ter visto a verdade com os próprios olhos.
informantes e testemunhas que trouxeram ao público histórias estarrecedoras sobre a Área 51, sendo as mais famosas a do homem que diz ter trabalhado com naves alienígenas na base e a do intruso, que afirma ter vagado por lá durante uma semana e saiu ileso para contar a história. No final dos anos 80, um homem chamado Robert Lazar abalou o mundo da ufologia ao fazer revelações explosivas sobre supostas atividades extraterrestres ligadas à Área 51. Em 89, Lazar apareceu em uma entrevista de TV em Las Vegas, inicialmente sob anonimato. Ele alegou ter trabalhado como físico em uma instalação ultrassecreta denominada S4, localizada perto do Lago Papoose, ao sul de Groom Lake. Segundo Lazar, o local servia de hangar para discos voadores de origem alienígena. Ele afirmou ter visto pessoalmente 9 naves em formato de disco, estacionadas em hangares camuflados no deserto. Sua tarefa teria sido ajudar a investigar o sistema de propulsão de uma dessas naves, com o objetivo de reverter a engenharia da tecnologia extraterrestre. Lazar forneceu detalhes fascinantes. Disse que as naves eram pequenas, como se projetadas para serem de estatura inferior à humana. No primeiro contato, chegou a tocar o casco de um disco e espiar seu interior, descrevendo assentos minúsculos, painéis lisos e um ambiente desprovido de fios aparentes. Ele concluiu que certamente não eram construídas na Terra. O aspecto mais notável do seu testemunho envolveu a suposta fonte de energia dos veículos. Lazar alegou que os discos voadores utilizavam um elemento químico atômico de número 115 como combustível. Na época, em 89, nenhum elemento com esse número atômico era conhecido na tabela periódica. Apenas anos depois, cientistas conseguiram sintetizar artificialmente esse elemento, hoje conhecido como moscóvio, extremamente instável e produzido apenas em laboratório. Ele ainda afirmou que esse elemento, em uma forma estável, não encontrada naturalmente na Terra, geraria uma amplificação de ondas gravitacionais, produzindo antigravidade e permitindo à nave vencer a gravidade terrestre sem esforço. Em outras palavras, seria um reator de antimatéria exótico capaz de deformar o espaço-tempo local, tornando possíveis as manobras incríveis observadas em OVNIs. Lazar sugeriu que o elemento 115 teria sido entregue por uma civilização extraterrestre aos cientistas do setor S4, possivelmente como parte de algum programa de cooperação ou simplesmente recuperado de naves acidentadas. Ele também insinuou que havia documentação no projeto referindo-se a seres de outro planeta apelidados de Grey Aliens, e que chegou a ver, de relance, algo como um pequeno humanoide através de uma janela durante o seu trabalho, embora não pudesse confirmar do que se tratava. Lazar declarou que, após alguns meses trabalhando no S4, ficou desconfortável com extremo sigilo e temeu por sua segurança. Em maio de 89, decidiu levar alguns amigos para testemunhar à distância um teste noturno de disco voador no deserto. Pouco depois, foi dispensado do projeto. Temendo por sua vida, resolveu tornar tudo público, revelando assim a existência do suposto programa secreto. As afirmações de Bob Lazar foram recebidas com mistura de assombro e ceticismo. Para muitos ufólogos, ele se tornou uma espécie de denunciante que finalmente trazia evidências de um acobertamento alienígena. Lazar ofereceu alguns detalhes verificáveis. Disse ter trabalhado anteriormente no Laboratório Nacional de Los Alamos. De fato, seu nome apareceu em um antigo catálogo telefônico de lá, embora a instituição não confirmasse seu papel. Por outro lado, checagens independentes não conseguiram validar suas credenciais acadêmicas. Lazar afirmava ter mestrado pelo MIT e Caltech, mas nenhuma dessas universidades tem registro dele. Segundo o Insider, isso se deu porque o governo teria apagado seus históricos. Investigações posteriores encontraram indícios de que Lazar talvez tivesse apenas formação técnica de nível médio, lançando dúvidas sobre a sua narrativa. Oficialmente, a Força Aérea negou que ele tenha trabalhado em qualquer instalação em Nevada, e documentos obtidos através da Lei de Liberdade de Informação americana não mostraram nada sobre um setor S4. Céticos apontam inconsistências técnicas no relato de Lazar, como o fato de os isótopos conhecidos do elemento 115 terem meia-vida de apenas segundos, o que tornaria inviável como combustível. Mas ele, por sua vez, contrapôs que existe uma versão estável, ainda não descoberta no nosso mundo. Mesmo entre entusiastas, alguns o veem com ressalvas, dado que ele posteriormente envolveu-se em empreendimentos questionáveis, como venda de kits científicos e outros problemas legais menores. Ainda assim, até hoje, Bob Lazar mantém a sua história. Décadas depois, em entrevistas e num documentário de 2018, ele reafirmou o que viu e diz ter sofrido intimidação governamental, inclusive uma suposta batida do FBI em sua empresa, por saber demais.
Nenhuma prova material concreta das suas alegações foi apresentada, mas seu testemunho teve um impacto enorme. Ele popularizou a Área 51, como nunca antes. Após 1989, as buscas por Área 51 dispararam. Ufólogos correram aos portões na esperança de ver discos voadores, e a base secreta entrou de vez na cultura pop. Em resumo, Lazar consolidou a noção de que algo de outro mundo acontece naquele deserto. Verdade ou não, seu caso permanece aberto no Tribunal da Opinião Pública, um lembrete de que, às vezes, a convicção de uma única pessoa pode colocar em xeque versões oficiais e intrigar milhões de curiosos. Outra história impressionante envolvendo a Área 51 é a de um homem que invadiu a zona proibida e passou 7 dias dentro dela, supostamente testemunhando fenômenos inexplicáveis. Trata-se do antropólogo e aventureiro Jerry Freeman, cujos relatos se tornaram lendários. Em 96, Freeman, então com 54 anos, decidiu seguir o rastro de uma antiga caravana de pioneiros de 1849 que teria atravessado a região de Groom Lake. Como arqueólogo amador e entusiasta da história do Velho Oeste, ele queria localizar inscrições históricas deixadas pelos pioneiros nos cânions próximo ao Lago Papoose, ao sul do complexo da Área 51. Após repetidos pedidos negados pelas autoridades militares para entrar legalmente, Freeman resolveu se esgueirar clandestinamente. Equipado com mochila, cantis e conhecimento de sobrevivência no deserto, Jerry Freeman entrou sorrateiramente na Área 51 durante a noite em abril de 1997. Ao todo, ele diz ter percorrido cerca de 160 quilômetros a pé, contornando postos de guarda e evitando patrulhas, e passou 7 noites acampado dentro do território mais vigiado dos Estados Unidos. Freeman manteve um diário da sua jornada e fazia breves ligações via celular para familiares, de modo que alguém soubesse do seu paradeiro caso ele desaparecesse misteriosamente. Segundo seu relato, a maior parte da caminhada foi feita à noite. Ele rastejava entre arbustos de cacto e se escondia em cavernas ou depressões durante o dia para não ser avistado pelos guardas ou por sensores de movimento. Em determinado momento da sua expedição, Freeman afirmou ter observado algo estranho. Ao se aproximar do Lago Papoose, ele avistou à distância uma porta se abrir no ar em pleno vazio. Uma intensa luz azul emanou dessa aparente abertura por alguns segundos, iluminando o deserto, e então desapareceu repentinamente, como se nunca tivesse estado lá. Quase simultaneamente, Freeman sentiu o solo tremer sob os seus pés, com vibrações profundas semelhantes às de um terremoto. O explorador congelou, imaginando se teria disparado algum sensor. Ele descreveu a cena como absolutamente surreal. Teria ele presenciado um teste secreto, uma alucinação causada pelo cansaço ou algo mais fantástico? Freeman confessou que, naquele instante, pensou ter sido descoberto e esperava ser abatido pelos seguranças. Mas nada aconteceu. No dia seguinte, ele prosseguiu e localizou a inscrição histórica que buscava, uma marca entalhada pelos pioneiros de 1849, cumprindo seu objetivo original. Em seguida, conseguiu deixar a Área 51 pelo lado oposto de onde entrou, evitando capturas. Jerry Freeman saiu ileso e incrivelmente não foi detido. Seu feito foi noticiado em alguns círculos de arqueologia e em comunidades interessadas na Área 51, tornando-o possivelmente o único civil a atravessar a área restrita e viver para contar a história. Mais tarde, Freeman descreveu o lugar onde viu a luz azul, e era exatamente onde acreditava situar-se o setor S4, o mesmo mencionado por Bob Lazar. Essa é uma coincidência fascinante. Lazar falou de hangares camuflados ao pé das montanhas de Papoose. Anos depois, Freeman vê algo parecido com uma porta brilhante se abrindo no ar precisamente nessa região. Para os entusiastas, seria quase uma confirmação indireta das alegações de Lazar. Talvez Freeman testemunhou a ativação de algum dispositivo ou até mesmo uma entrada oculta. Obviamente, céticos têm outra leitura. A ausência de provas físicas torna o relato de Freeman impossível de verificar. Ele não registrou fotos, já que seria, segundo ele, arriscado demais acender lanternas ou câmeras. Alguns supõem que a porta de luz poderia ter sido reflexo de algum teste de aeronave muito potente ou até um fenômeno natural muito raro. Já os tremores poderiam advir de atividades de mineração ou explosões de testes subterrâneos, o que é comum na região de Nevada. Seja como for, Freeman manteve o seu depoimento até sua morte em 2001 e sua aventura entrou para o folclore da Área 51. Hoje, é frequentemente citada em fóruns como exemplo de que algo insólito pode mesmo estar escondido naquele deserto. Afinal, em meio a tecnologias avançadas, por que não poderia haver eventos totalmente inesperados? Freeman contribuiu para a mitologia local e provou que, apesar da segurança draconiana, a Área 51 não é impenetrável para os mais determinados, ainda que a sua façanha
provavelmente seja impossível de repetir nos dias atuais. Além dos relatos envolvendo supostos testes secretos, naves exóticas e episódios estranhos descritos por Bob Lazar e Jerry Freeman, existe um caso ainda mais inquietante ligado às proximidades da Área 51. Não por aquilo que alguém diz ter visto, mas por aquilo que simplesmente deixou de ser encontrado. Trata-se do desaparecimento de um jovem explorador solitário que entrou no deserto em busca de algo incomum e nunca mais retornou, transformando-se em um dos mistérios humanos mais perturbadores e intrigantes associados à região de Groom Lake. O desaparecimento de Kenny Veach ocorreu em 2014. Ele era um caminhante experiente e criador de conteúdo no YouTube, conhecido por explorar trilhas, montanhas e cavernas isoladas do deserto de Nevada. Diferente de curiosos ocasionais, Kenny conhecia bem o terreno hostil que frequentava e costumava caminhar sozinho por regiões remotas. Meses antes de desaparecer, Veach relatou em comentários na internet que havia encontrado algo estranho durante uma das suas caminhadas. Uma caverna com entrada em formato de letra M que passou a chamar de Caverna M. Segundo ele, ao se aproximar da abertura, sentiu uma sensação física intensa e anormal, como se todo o seu corpo estivesse vibrando. O desconforto foi tão forte que ele recuou imediatamente e deixou o local sem explorá-lo, descrevendo a experiência como algo que nunca havia sentido antes no deserto. O relato chamou a atenção de outros exploradores e seguidores, muitos dos quais o incentivaram a retornar e a registrar a caverna em vídeo. Em outubro de 2014, Kenny realizou uma nova expedição, documentada no vídeo intitulado M Cave Hike. Apesar de caminhar pela região por horas, ele não conseguiu reencontrar a suposta caverna, demonstrando frustração, mas mantendo a convicção de que o local existia. Determinada a resolver o mistério, Veach anunciou que faria uma nova tentativa. Em 10 de novembro de 2014, ele partiu sozinho para o deserto, dizendo à namorada que ficaria fora por alguns dias. Levou seu veículo, suprimentos básicos, um celular e, segundo relatos posteriores, uma arma. Após essa data, Kenny Veach nunca mais foi visto, nem fez qualquer contato. Quando ele não retornou, sua namorada notificou as autoridades e operações de buscas foram iniciadas. Equipes de resgate e voluntários vasculharam a área remota onde ele costumava caminhar, um ambiente marcado por calor extremo, terreno acidentado e antigos poços de mineração abandonados. Apesar dos esforços, nenhum sinal direto de Kenny foi encontrado. Alguns indícios surgiram durante as buscas. Seu carro foi localizado estacionado próximo ao ponto inicial da trilha que ele costumava usar. Dias depois, em 22 de novembro de 2014, o celular de Veach foi encontrado perto da entrada de um poço de mina abandonado em uma área de difícil acesso. Não havia, porém, vestígios do explorador, nem sinais claros de queda, luta ou acampamento prolongado. A ausência de respostas definitivas deu origem a diferentes interpretações. A namorada de Kenny afirmou publicamente que ele sofria de depressão e chegou a dizer que, se um dia tirasse a própria vida, escolheria um lugar onde jamais fosse encontrado. Essa declaração levantou a possibilidade de suicídio, embora nenhuma prova conclusiva tenha sido apresentada. Outra hipótese considerada plausível é a de um acidente fatal. O deserto de Nevada é conhecido por seus riscos constantes: desidratação rápida, desorientação, quedas em encostas íngremes e poços de minas profundos e ocultos, nos quais uma pessoa pode cair sem deixar vestígios facilmente localizáveis. E, é claro, também surgiram teorias conspiratórias ligando seu desaparecimento a atividades militares ou segredos associados à Área 51. Passados mais de 10 anos, o destino de Kenny Veach permanece desconhecido. Ele é oficialmente considerado desaparecido e amplamente presumido como morto, embora nunca tenha havido a recuperação de um corpo ou confirmação definitiva. Seu caso apresenta uma camada sombria à história da Área 51, lembrando que, além de mitos, relatos e teorias, há também desaparecimentos reais, enigmas silenciosos que talvez nunca encontrem uma resposta. Com o tempo, a Área 51 transcendeu o status de base militar e se tornou um símbolo cultural. Filmes de Hollywood como Independence Day retrataram a base como depósito de naves alienígenas e quartel-general secreto do governo para assuntos extraterrestres. Programas de TV, livros e quadrinhos multiplicaram histórias ambientadas ali, misturando realidade e ficção. O local antes anônimo agora estampava camisetas, canecas e atraía curiosos para a pequena comunidade de Rachel nas proximidades, onde surgiu até um hotel temático e placas oficiais renomeando a estrada como Estrada Extraterrestre. A mística em torno da Área 51 se tornou parte do apelo turístico da região. Esse fascínio atingiu um auge inusitado em 2019,
quando uma brincadeira na internet quase saiu do controle. Em junho daquele ano, um usuário do Facebook lançou um evento satírico intitulado Invasão à Área 51. Eles não podem parar todos nós. A ideia era combinar um grande número de pessoas para, em 20 de setembro de 2019, correrem em massa contra os portões da base, avançando sobre a segurança e, finalmente, vendo os aliens lá dentro. O convite viralizou e mais de 2 milhões de pessoas confirmaram presença na página do evento. Diante da repercussão, as Forças Armadas divulgaram avisos de que qualquer invasão seria ilegal e perigosa. A comunidade local de Rachel, com apenas 50 moradores, ficou apreensiva sobre como acomodar potencialmente milhões de visitantes. No fim, o evento acabou se transformando em um pequeno festival musical apelidado de Alienstock. Em vez de milhões, compareceram apenas algumas centenas de entusiastas. No dia marcado, cerca de 100 a 200 pessoas foram até o portão de entrada da Área 51. Não houve tentativa real de invasão. A maioria tirou fotos, carregou cartazes bem-humorados e respeitou as ordens dos militares presentes. O assalto à Área 51 fracassou pacificamente, mas o episódio mostrou a força do apelo misterioso pela base. Afinal, poucos lugares no mundo fariam alguém atravessar um deserto só por uma chance, mesmo que mínima, de descobrir segredos alienígenas. Após 2019, a Área 51 continua a ser vigiada de perto, tanto por guardas quanto por câmeras e pelos olhos atentos de entusiastas. Com a popularização de drones civis e imagens de satélite de alta resolução disponíveis publicamente, curiosos conseguem vislumbrar algo da base. Enormes pistas de pouso, hangares expandidos e construções novas que surgem ao longo dos anos, indicando que projetos classificados seguem em andamento. Naturalmente, cada movimento alimenta a imaginação ufológica. Seria apenas um novo jato, ou, quem sabe, a integração de tecnologia alien na aviação humana. Até aqui, falamos de aeronaves secretas, relatos extraordinários e testemunhos que desafiam explicações simples. Mas a história da Área 51 não é feita apenas de projetos classificados e mistérios observados à distância. Existe um lado menos discutido e talvez mais perturbador, que envolve as pessoas que trabalharam ali. Homens e mulheres reais que dedicaram suas carreiras ao sigilo absoluto e que, em alguns casos, pagaram um preço alto demais. É nesse ponto que o mistério deixa o campo da especulação e entra um terreno concreto, jurídico e humano. Por trás de cada programa secreto da Área 51 havia pilotos de testes, engenheiros, técnicos de solo, mecânicos e equipes de apoio. Trabalhar em Groom Lake significava viver sob regras extremas de confidencialidade. No início de tudo, muitos funcionários passavam a semana inteira longe de casa, viajando diariamente em aviões não identificados, saindo de Las Vegas rumo a um destino que oficialmente nem existia. Eles assinavam acordos de silêncio rigorosos, não podiam contar a familiares o que faziam e sequer tinham contra-cheques que mencionassem a verdadeira natureza do trabalho. Esse ambiente de sigilo constante produziu situações absurdas. Um exemplo emblemático ocorreu em 1963, quando um piloto precisou se ejetar de um protótipo. Ao descer de paraquedas e ser socorrido por civis, recebeu ordens claras de inventar uma história qualquer para afastá-los dos destroços. Ele afirmou estar transportando uma bomba nuclear apenas para garantir que ninguém se aproximasse. Com o passar dos anos, porém, o custo desse segredo começou a aparecer de forma mais concreta. A partir da década de 80, alguns trabalhadores da Área 51 passaram a desenvolver doenças graves, incluindo problemas severos de pele, pulmões e até fígado. Segundo depoimentos posteriores, a base produzia grandes volumes de resíduos tóxicos resultantes de projetos experimentais. Para descartar tudo isso sem chamar atenção externa, a prática adotada teria sido a queima desses resíduos a céu aberto em grandes valas dentro da própria base. À noite, colunas de fumaça densa e escura subiam no deserto, carregadas de substâncias altamente nocivas. Os trabalhadores respiravam esse ar e manuseavam materiais perigosos sem saber exatamente com o que estavam lidando. O sigilo era tão extremo que nem médicos externos tinham informações suficientes para diagnosticar ou tratar adequadamente os doentes. Com o tempo, alguns desses funcionários decidiram buscar justiça. No início dos anos 90, 5 ex-trabalhadores e as viúvas de outros 2 moveram um processo contra a Força Aérea dos Estados Unidos e a Agência de Proteção Ambiental. Eles alegavam exposição a mistura de substâncias tóxicas extremamente perigosas. O pedido dos advogados era direto: acesso às informações sobre quais materiais haviam sido queimados, para que médicos pudessem tratar corretamente os afetados. Em qualquer outro contexto, o caso
poderia ter resultado em indenizações ou acordos trabalhistas. Mas ali, o processo esbarrou em algo maior. O governo alegou que fornecer essas informações significaria revelar operações classificadas da Área 51 e invocou o chamado privilégio do segredo de Estado, pedindo que o tribunal impedisse qualquer exigência de divulgação. Inicialmente, o juiz federal Philip Proulx se mostrou favorável aos trabalhadores, entendendo que vidas humanas e leis ambientais estavam em jogo. Foi então que ocorreu um movimento sem precedentes. Em setembro de 95, o então presidente Bill Clinton assinou uma determinação presidencial isentando a instalação operada pela Força Aérea em Groom Lake de quaisquer leis que exigissem a divulgação de informações classificadas relacionadas a resíduos perigosos. Curiosamente, o documento não usava o nome Área 51, mas deixava claro de qual local se tratava. Com essa determinação, o juiz não teve alternativa. Sem acesso a provas ou informações essenciais, o processo foi encerrado em 96 por falta de evidências. As apelações posteriores foram negadas, inclusive pela Suprema Corte, que em 98 se recusou a ouvir o caso. Ficou estabelecido, na prática, que Groom Lake estava fora do alcance das leis ambientais comuns, desde que o sigilo fosse considerado essencial à segurança nacional. Desde então, essa isenção vem sendo renovada anualmente por presidentes em exercício. Para os ex-funcionários e suas famílias, restou apenas a frustração. 2 morreram antes do fim do processo e suas viúvas sequer obtiveram informações básicas sobre os agentes que causaram as doenças. Esse episódio expõe um lado raramente discutido da Área 51. Não apenas tecnologia de ponta, teorias ou folclore, mas pessoas que viveram e adoeceram sob o peso do sigilo absoluto. A Área 51 é, ao mesmo tempo, um local real e um símbolo do desconhecido. Real porque hoje conhecemos boa parte da sua função histórica, uma instalação dedicada a testes aeronáuticos decisivos para a segurança dos Estados Unidos, onde engenheiros e pilotos desenvolveram tecnologias revolucionárias sob sigilo absoluto. O reconhecimento oficial ocorrido em 2013 e a divulgação de documentos desclassificados confirmam essa trajetória. Sob esse aspecto, Groom Lake representa o auge do secreto militar aplicado à inovação tecnológica. Ao mesmo tempo, a Área 51 permanece associada ao que não pode ser verificado. Seu nome se tornou sinônimo da possibilidade de que existam informações ocultas sobre fenômenos ainda não conhecidos, incluindo a hipótese de vida extraterrestre. Mesmo sem qualquer prova concreta de aliens no local, o simples fato da base permanecer inacessível sustenta a permanência das teorias. Do ponto de vista científico, não há confirmação de naves extraterrestres. Ainda assim, inúmeros relatos de objetos e fenômenos aéreos inexplicáveis feitos por civis, pilotos e militares continuam sem resposta definitiva. Essa diferença entre o que é oficialmente explicado e o que é relatado mantém a desconfiança de que nem tudo é plenamente revelado. É possível que a realidade seja apenas a de projetos militares avançados, sem disco voadores ou visitantes de outro mundo. Mas também é legítimo reconhecer que, se algum dia evidências desse tipo existirem, um local como a Área 51 seria um ambiente mais provável para estudá-las longe do público. Enquanto seus portões permanecerem fechados, a dúvida persiste. A Área 51 pode ser apenas um centro de segredos militares, ou algo mais. Por hora, resta analisar os dados disponíveis, acompanhar as informações liberadas e manter uma postura crítica. No fim, o maior legado da Área 51 talvez seja lembrar que existem limites claros entre o que sabemos, o que suspeitamos e o que permanece desconhecido. E esse foi o vídeo de hoje. E aí, quais são as suas suposições a respeito da Área 51? Será que existem mesmo restos de naves e de corpos alienígenas armazenados lá? Ou é só um lugar de alta segurança, restrito a estudos de armas e aviões convencionais? Mas e se não for nada disso? Se for apenas um chamariz? Afinal, se existe agora a suposição de vida extraterrestre lá, é prudente dizer que já não é tão misterioso assim, né? Se tiverem passado para alguma outra instituição, para algum outro lugar não conhecido. Enfim, deixem as suas suposições aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar um like, conferir a sua inscrição no canal e ativar o sininho para ser avisado do próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Peraí que eu fiz errado. Muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima.